O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, visitou nesta quinta-feira o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. A conversa entre eles foi em torno das medidas contra a pandemia de coronavírus, mas Rodrigo Maia levantou outras questões, como a proposta de adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em entrevista coletiva à Câmara, ele falou sobre o encontro e sobre uma nova medida provisória que causa polêmica no meio político. Vamos aí ver essa matéria do Rodrigo, do deputado lá do Rodrigo Maia, e vamos ver o que nós temos aí pela frente. Vamos lá. No Palácio do Planalto. O ministro Ramos falou que o presidente deveria descer para acompanhar parte da visita, que depois deveria me convidar para um café. Eu disse, não tem nenhum problema. O presidente da Câmara e o presidente da República podem, num encontro no Palácio, conversar, e acho que tem um diálogo, acho que mostrar para a sociedade que a prioridade precisa ser, né, o enfrentamento dessa crise em todos os seus campos, e claro, a gente sempre precisa gerar esperança para a sociedade nesse momento. Já são mais de 13 mil mortos, a economia entrando numa recessão, que eu acho que vai ser ainda um pouco mais profunda daquilo que está projetado. Então, nos cabe ter paciência e equilíbrio e encontrar os caminhos para o enfrentamento à crise. Rodrigo Maia disse que comentou com o presidente a possibilidade de adiamento do Enem em função da pandemia. As provas estão marcadas para novembro deste ano. Ele ficou muito sensível, ficou de avaliar e dar uma resposta, porque eu acho que esse tema está sendo muito demandado, e acho que melhor uma solução que passe por uma decisão do presidente com diálogo com o parlamento do que uma decisão do parlamento de suspender por lei ou por um decreto legislativo a decisão do governo de não adiar até o momento as provas do Enem. O presidente da Câmara falou que pretende retomar a agenda de votação das reformas em algumas semanas. Sem dúvida nenhuma, as reformas tinham um peso antes da crise e certamente agora o peso será muito maior. Uma reforma administrativa pensada para uma relação dívida-PIB de 75% é de um tamanho. Uma reforma administrativa com 100% da relação dívida-PIB é outra reforma. Da mesma forma que a necessidade de a gente melhorar a produtividade das empresas brasileiras. E um ponto fundamental para isso, eu não tenho dúvida nenhuma, tem vários, mas tem um que faz parte do papel do parlamento, que é a reforma tributária. A reforma tributária que já tramita na Câmara, a questão de bens e serviços. Talvez a gente precise ampliar o debate sobre a renda, sobre outros temas, mas, sem dúvida nenhuma, essas reformas terão um peso, um impacto decisivo na retomada da economia a partir do segundo momento. Ele comentou a medida provisória 966, publicada nesta quinta-feira, que isenta agentes públicos de erros durante a pandemia e que causa polêmica. Tem alguns advogados que consideram a medida provisória inconstitucional, outros estão defendendo. Essa decisão que alguns me cobram de devolver ou não a medida provisória não é uma atribuição do presidente da Câmara e do presidente do Congresso, então não me cabe avaliar essa parte. Ela chegando na Câmara e tramitando, eu vou escolher um relator, nós vamos tramitar e o plenário vai decidir se ela é constitucional ou se é inconstitucional ou se precisa ser modificada para que não pareça que algum agente público está sendo protegido. E disse que pretende pôr em votação a MP da regularização fundiária, MP 910, na próxima quarta-feira. Eu acho que se fez tudo o que se podia fazer para se garantir a preservação do meio ambiente, mas regularizar a terra daqueles pequenos produtores que de fato já estão lá há muitos anos e que isso não vai gerar nenhum tipo de impacto negativo no meio ambiente. Pessoal, aquele negócio, essa medida, vamos dizer assim, de proteger o agente político durante essa pandemia é um risco para a nossa democracia muito grande. Ele diz ali que, porque alguns advogados acham que é inconstitucional, outros acham que não. Pessoal, é a raposa tomando conta do galinheiro. Desde quando os estados gastam
bem, ninguém gasta bem. Todo mundo sabe que existe uma roubalheira muito grande, superfaturamento geral, e agora você quer deixar que o Tribunal de Contas da União não vá atrás, que a Polícia Federal não vá atrás desses problemas. Por exemplo, foram presos alguns agentes por superfaturamento de respiradores. Esse pessoal tem que ir preso, cara. Não adianta você dizer criar uma lei. Aí a preocupação é quando a gente fica aí entre essa aproximação do presidente da República com o Rodrigo Maia, até que ponto isso vai ser benéfico para o país. Não vai ser. Não vai ser. É claro que a gente tem que enxergar de duas maneiras. Uma, o presidente precisa ter um bom trato, um bom trânsito no Congresso Nacional.